Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra desse momento na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Filipenses, capítulo 1, de 1 a 11. A boa obra de Deus em nós. A boa obra de Deus em nós. E essa é uma primeira mensagem bíblica, de outras que virão, quando tivermos a oportunidade de ministrarmos às quintas-feiras, e quem sabe até no domingo. E nós vamos até o capítulo 4 de Filipenses, que é o último capítulo. Então serão pregações na carta aos Filipenses. Eu lerei a Nova Versão Internacional. É a que os irmãos têm aí na tela. E nós vamos fazer então essa leitura. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero aqui dispensar, não pela importância, porque é sempre bom trazer informações sobre o contexto da carta. Por quem ela foi escrita, nós já citamos aqui pelo apóstolo Paulo, a autoria atribuída a ele, mas o contexto, ou seja, sobre a cidade de Filipos, de onde ele escreve. Então, assim, para não deixar passar batido, ele escreve da prisão, a primeira prisão, possivelmente em Roma, que ele estava ali porque foi a Filipos, não é? E ali, diante de uma orientação de Deus, porque o intento dele com Silas, Timóteo e Lucas era ir para o Oriente, quando Deus de fato, o Espírito Santo de Deus faz com que ele vá para a Europa, né, para o Ocidente. E chega aqui numa cidade, em Filipos, que era a sua geografia, o seu ponto geográfico, ficava entre Oriente e Ocidente. Era uma cidade privilegiada nesse aspecto. Os estudiosos dizem que havia uma cadeia de montanhas. Essa cidade ela foi fundada por Filipe da Macedônia, pai de Alexandre Magno. Então, por isso, nós temos aqui o Evangelho estrategicamente chegando a esse lado do Ocidente e também numa posição estratégica para que o Evangelho pudesse disseminar, ele pudesse avançar. Então, aqui são algumas informações
que nós trazemos. Existem outras mais detalhadas, mas vamos deixar para um outro momento, e a cada vez que vermos pregar sobre essa carta, nós vamos trazendo outras informações do contexto. Mas o objetivo do apóstolo Paulo, primeiramente, é mostrar. Paulo, ele quer mostrar que a caminhada na vida cristã é um processo. A caminhada na vida cristã é um processo. Tá certo? Ela é uma caminhada e não é uma corrida de 100 metros, que o corredor, o atleta, ele termina em segundos. Não, é como uma maratona. E mesmo que alguém diga, mas eu conheço alguém que viveu pouco, mas quem sabe a vida cristã desse que viveu pouco foi muito intensa. Ela foi muito intensa, ela viveu, essa pessoa, quem sabe, viveu intensamente o Evangelho. Então, o objetivo de Paulo é mostrar isso, que a vida cristã é uma caminhada, é um processo, não é um ato. Pronto, eu agora fui alcançado pela graça, pronto, terminei a carreira, guardei a fé. Não, é um processo, é uma caminhada. E, no segundo momento, o objetivo do apóstolo Paulo em escrever essa carta é dar a compreender que, neste processo, Deus utiliza vários elementos para nos amadurecer. Ele vai utilizando elementos, pessoas, circunstâncias, inclusive essa carta aos Filipenses é chamada a carta sobre a alegria, porque ele repete esse tema da alegria. E, inclusive, nós precisamos estar atentos aos ladrões da alegria. E esse primeiro capítulo, ele destaca as circunstâncias que podem nos roubar a alegria, mas ele mesmo, Paulo, não se deixou levar, porque ele estava preso. Ele tinha tudo para, quem sabe, diante da circunstância de estar preso por causa do Evangelho, ele ali ficasse detido à sua circunstância, preso à sua circunstância, e não saísse dali. Ao contrário, ele fica alegre, ele se regozija, até porque ele não estava preso em vão, ele estava preso por causa do Evangelho de Cristo. E então é compreender que neste processo Deus utiliza os meios, as ferramentas. Deus utiliza circunstâncias, Deus utiliza pessoas, Deus utiliza portas que se abrem, como se abriu aqui em Filipos, portas que se fecham, Deus utiliza. E aí eu lembro sempre de uma citação que eu li um tempo atrás e trago para os irmãos. Nunca desista de bater numa porta que está fechada, se Deus disse que é para você persistir. Nunca desista. Mas também não entre por toda a porta só porque ela está aberta. Porque, quem sabe, ela está aberta, mas não é por isso que você deve entrar de qualquer forma. E no terceiro momento, irmãos, o apóstolo Paulo escreve essa carta, primeiramente lá aos seus leitores, aos seus ouvintes, aqueles irmãos que estavam com ele nessa viagem missionária, que depois ele escreve lá de Roma, já nessa circunstância de detido, por causa do Evangelho, para lembrar que a vida cristã não é essencialmente um fruto do esforço humano. Tem o esforço humano? Tem. E nós vamos ver que tem. Mas não é fruto essencialmente do esforço humano. Porque senão não seria uma obra de Deus em nós. Seria uma obra produzida por nós mesmos, um fruto produzido por nós mesmos. E nós não temos esse poder de produzir um fruto com essa qualidade aqui, que é a qualidade que provém de Cristo Jesus e que expande o Evangelho. Então, lembrar que a vida cristã não é essencialmente um fruto do esforço humano, mas da obra que Deus inicia em nós. Deus opera em nós. Por isso o título dessa mensagem, a boa obra de Deus em nós. É uma obra boa, é até redundância, porque tudo que Deus faz é o quê? É bom. Satanás é que faz tudo que não presta. Às vezes até engana, parece bom, parece cheio de luz, mas termina em trevas. Parece doce, mas termina em amargo. Parece amplo a coisa, tão bonita, tão gloriosa, mas termina em tragédia. Mas Deus não. Deus só faz o que é bom.
é a bondade dele, inclusive nos atributos dele, que em toda a Bíblia é permeado, desde lá do Antigo Testamento. Os Salmos, principalmente, destacam a bondade de Deus, essa bondade que é maravilhosa e surpreendente. Então, nós vamos nessa noite, irmãos, nessa primeira mensagem, destacar pontos que são importantes para que possamos compreender essa obra de Deus que é feita, é realizada em nós, essa boa obra. E o primeiro ponto a ser destacado, para que não venhamos jamais a nos esquecer, é que a obra boa de Deus em nós, ela é iniciada pelo próprio Deus. É Deus quem inicia, é Deus quem faz, é Deus quem realiza. Essa boa obra de Deus em nós é fomentada, é iniciada por Deus. É Ele quem é o autor, não somos nós. Inclusive, há um tempo desse, agora essa semana passada, lá em Salvador, e lendo alguma coisa, e procurando estar ali, além da convenção, lendo alguma coisa no hotel, e teve uma citação maravilhosa. Porque assim, não fomos nós, é bom que lembremos isso, não fomos nós que chegamos a alcançar o Cristo Jesus, a procurando encontrá-lo, não. Ele foi que nos encontrou, porque quem estava perdido, diz lá o autor da citação, quem estava perdido era eu e não ele. Então, ele que me encontrou. Trazendo aqui para a aplicação nessa realidade, desse primeiro aspecto a ser destacado, a obra de Deus, a boa obra de Deus é iniciada, obviamente, por Deus. Não é por mim e por você. E nós percebemos o versículo 6 do texto que lemos, irmãos, aquele que começou boa obra em vocês. Deus começou a boa obra. E entendemos que essa obra começa em Deus, ela não é, em hipótese alguma, mérito humano, mas graça divina. Inclusive o apóstolo Paulo começa citando, não é, a graça e a paz. Graça para o mundo grego, e os escritores bíblicos, principalmente Paulo, trouxe para a espiritualidade, trouxe para o mundo bíblico, ao contexto bíblico, era aquele favor imerecido, algo que alguém fazia, prestava a outro, sem merecimento algum daquela pessoa. Então, graça juntou com a paz que lá no Antigo Testamento, para o judeu, shalom, né? Era a expressão de toda, não apenas a saudação, mas de uma busca, paz, paz. Então, essa graça e a paz, elas provêm de Deus, elas nascem em Deus, a boa obra de Deus começa com esse aspecto de que não somos nós que realizamos pelo nosso mérito, até porque nós não temos mérito algum, em relação à obra salvífica de Cristo. Não temos. E a salvação, irmãos, nesse aspecto aqui, porque ele está falando dessa boa obra de Deus, não é a ação de Deus trazendo milagres, cura, embora Deus faz. Ele realiza, e realizou, e realiza até hoje. Mas é o aspecto da salvação, é libertando a vida humana, é trazendo significado a uma vida, a uma pessoa que é carente da graça e da paz de Deus. Então, a boa obra de Deus, ela tem início em Deus. Mas há um segundo ponto, irmãos, a ser destacado, é que a boa obra de Deus em nós, ela é processual. Não no aspecto jurídico, os que aqui militam na área jurídica, sabem, entendem esse termo que é muito presente, não é? Em termos de processual, mas no âmbito bíblico, teológico, não. Embora processo, embora tenha um encadeamento, mas não é na leitura do mundo jurídico, nem mesmo administrativo, não é? Porque na administração também se há processos, não é, pastor Cláudio? Processos que se desencadeiam dentro da própria ciência, que é a administração, que é uma ciência. Mas no aspecto de espiritualidade.
é o que nós podemos chamar de santificação. Esse processo aqui, ele inicia em Deus e ele tem um processo que nós podemos chamá-lo de santificação. O versículo 10 que lemos diz: para discernirem o que é melhor, diz o apóstolo Paulo, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Até o dia. Ou seja, é um processo. Não está acabado. A salvação, irmãos, ela é um ato. A justificação é um ato. Inclusive, salvação engloba, não é, aspectos que nós temos aí da justificação, da santificação, da glorificação que socorrerá nos céus, nas regiões celestes, não é? Quando estaremos ali diante do nosso Senhor. Mas entendemos que aqui se trata de um processo. De um processo. Então, essa obra de Deus é processual. Deus não apenas inicia essa obra, mas Ele sustenta essa obra. E é interessante nós notar, observar, dois termos aí que o apóstolo Paulo destaca nesse versículo 10. O primeiro deles, puros. Puros. Em outras versões bíblicas, trazem um outro termo, mas o sentido bíblico aí é o seguinte, é sinceros. Sinceros. Aí tem sinceros? Pronto, sinceros. E o que é sincero? A ideia de sinceridade nasceu no contexto agrário, né? Contexto de roça, de campo, né? E era algo que se metia-se à luz. Era algo que era provado mediante a luz solar. Em outras palavras, era alguém que, trazendo uma ilustração, ia comprar um pote, uma moringa, não é? Para aqueles artesãos que faziam, e aí ele perguntava se era com cera ou sem cera. Porque alguns artefatos desse, às vezes vinham com furos. Diante do processo, aquele artesão não percebia, e quando percebia, o que é que ele fazia para não quebrar e fazer de novo? Ele colocava um pouquinho de cera, tapando ali. Então, quando se colocava sobre a luz solar, ou sob a luz solar, né? Olha o português matando a gente. Sobre, né? Inclusive, em um acampamento anos atrás, botaram a igreja sobre o senhorio de Cristo. Aí, quando se descobriu, já estava tarde, porque as camisas já estavam feitas, já. Então, aí a gente teve que remendar mesmo. Irmãos, é sob, não é sobre. Então, quando era colocado o pote, a moringa, enfim, o vaso lá, sobre a luz solar, mesmo que fosse bem tapado com a cerinha, uma cera, aquele comprador, se ele fosse bom observador, ele notava, tem cera aí. Tem cera. Então, a ideia de sinceridade chegou nesse termo. Ou seja, alguém sem cera, alguém que não procura tapar buraco com cera, alguém que se expõe à luz solar. Inclusive, as nossas obras, irmãos, elas devem ser diante da luz. Por isso que eu não concebo, embora reconheça a importância de instituições, não é? Nos seus ambientes secretos, inclusive, dentre eles, posso até citar nome aqui, sem receio, a maçonaria. Eu não entendo que um crente possa participar lá, respeito muito toda a trajetória dela, mas assim, algo que é secreto, as nossas obras devem ser diante da luz, não é? Embora reconhecemos todo o âmbito de ação política, inclusive até defendendo aos evangélicos lá atrás, dizendo, olha, os protestantes têm direito de cultuar sem as igrejas deles serem queimadas, como foram alguns anos atrás, não é? Mas as nossas obras devem ser na luz. Nós devemos realizar as questões na luz. Aqui não quero tirar a intimidade de ninguém, mas assim, o aspecto aqui não é de uma privação, de que você se exponha.
e coloque a sua intimidade à luz. Não, não é nesse aspecto. Mas a nossa vida deve ser diante da luz solar. Então, puro nesse sentido. E o outro termo aqui, irrepreensíveis. Imagina um crente irrepreensível, irmãos. Um pastor irrepreensível. E tem. Nós nos admiramos, e eu não entendia bem, até depois de algum tempo, e a escola bíblica, não foi o seminário, não. Antes de chegar lá, eu já sabia, a escola bíblica me ajudou muito. Os meus professores de EBD me ajudaram muito. Irmã Virgínia Góes, né, na adolescência, o diácono Janildo, é uma honra tê-lo, né? Hoje ele não está aqui presente, mas foi meu professor de adolescente. Dona Virgínia também, irmã Virgínia na juventude, da adolescência também. Não é? Outros irmãos, outras irmãs que, quando Deus chama Abraão, lembra? Diz, Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Quem é que é perfeito senão Deus? E eu não entendia bem, eu digo, meu Deus, como é que ele pode ser perfeito? Perfeição é algo próprio da divindade. Mas aí nós vamos notar que aquela palavra lá no hebraico, e não precisa saber hebraico, viu, irmãos? É bom saber, se você vai estudar hebraico, tá certo? Mas não é preciso, porque hoje nós já temos os comentários bíblicos, temos biblicistas que trazem o sentido da palavra, tá certo? Se quiser estudar hebraico é bom, não vai se arrepender, é bom. Inclusive diz que é mais simples, não é? Embora escrito de trás para frente, do que o próprio grego, né? Que eu tenho uma facilidade melhor, porque é muito parecido com a língua portuguesa, as conjugações verbais, mas muito mais complexo. E nós entendemos ali que Deus não estava dizendo, Abraão, seja perfeito, no sentido de não ter erro algum, porque Abraão, lamentavelmente, errou. Ele mentiu, ali não foi uma mentira mais ou menos, não. Ele mentiu, Abraão mentiu, dizendo que Sara era a irmã dele. Era a prima, não, nada disso. Era a esposa dele e ele com receio. Então, irrepreensível, no sentido de que aquilo que está ao alcance, que eu possa fazer, Deus diz, faça completo. Você tem condição de chegar até aí. Não é uma perfeição isenta de erro, porque eu não sou Deus, mas até onde o ser humano pode ir, um crente, aliás, pode ir, Deus então diz, olha, sejam irrepreensíveis na conduta. Sejam irrepreensíveis, não dê um mau testemunho. É triste, irmãos, quando um crente dá mau testemunho. É horrível quando um pastor ele vai para as telas da internet e é noticiado nos jornais porque está fazendo corrupção ou fazendo outra tragédia no meio do povo de Deus, usando o recurso da fé. É horrível. O Evangelho de Cristo é escandalizado. E nós, querendo ou não, irmão, não adianta dizer, não, eles são eles lá. As pessoas não querem saber, elas botam tudo num pacote só. E devem pagar os que assim agem, principalmente líderes, diante da lei dos homens, não espera chegar lá na frente, não. E diante da lei de Deus, certamente não passará impune. Então percebemos aqui, irmãos, que a obra de Deus em nós, ela é um processo. Ela é processual. Meu irmão, não queira, do dia para a noite, você dizer, olha, eu já estou num nível de espiritualidade que eu não quero mais ouvir pregação do pastor Paulo Sérgio, nem do pastor Cláudio, nem dos pastores de nenhum. Eu já estou numa santidade tal, de que eu não quero nem comungar mais com os irmãos. Eu quero agora só subir, e agora eu cheguei num grau de perfeição que eu não tenho como estar no meio de ninguém. Não façamos nós isso. Isso para não dizer que é heresia, isso é trágico para quem age dessa forma. E eu já ouvi esses anos. Graças a Deus não foi no meio aqui nós, mas foi alguém que saiu do meio de nós e disse, não, ali não tem como. Então a obra de Deus é processo. Você está em obras. Não precisa andar com uma placa dizendo, eu estou em obras, como a prefeitura às vezes coloca, né, quando vai fazer algum serviço. Não precisa. Basta que você saiba que você está em obras constantemente. E essa obra não vai acabar aqui.
ela não vai terminar na sua morte e na minha morte. Não vai. Essa obra é um processo. Cada dia, Deus vai colocando ali a sua argamassa, colocando um tijolo a mais, alinhando com o prumo, não é? E fazendo com que essa construção que é a nossa vida, esse edifício que é a nossa vida, que faz parte da igreja, ele seja então construído de forma processual e não instantânea. Terceiro e último, a boa obra de Deus em nós, ela, irmão, será consumada, ela será realizada, ela será completa, não vai ficar no meio do caminho, de jeito nenhum. É triste, e eu não estou falando de ninguém aqui que começou uma reforma, não sei nem sua situação, então, por favor, que você começou uma reforma e parou, não é? Parou por causa das circunstâncias, as situações, não deu para continuar, quem sabe, e eu torço, peço a Deus que você conclua, porque saindo do âmbito individual, do âmbito particular para o âmbito governamental, é triste nós vermos obras que não são concluídas, gastos dinheiro público, e as obras estão lá, elefantes de todas as cores, obras que não foram concluídas, e me admira, e eu não quero citar aqui nenhuma delas, mas me admira saber, como eu tomei conhecimento há pouco tempo, ouvindo o noticiário, de que a obra não estava concluída, não está, aliás, concluída, mas todo o dinheiro veio e se foi, e saiu pelos ralos, e foi para outros. E a informação foi disso, não, mas veio, saiu da fonte, e não foi concluída. A obra de Deus em nós não, ela será consumada. E aqui não se trata, irmãos, entendam muito bem, da salvação em Cristo Jesus, não. Essa redenção já foi consumada. Ele não disse que estava tudo consumado? Lá na cruz, e está mesmo. Está tudo consumado. Agora, eu e você, nós estamos num processo e que esse processo há de ter o seu fim. Aqui na terra será consumada a obra de Deus em nós, a obra de Deus na vida da igreja. E nós percebemos, irmãos, então no versículo 6, tão claro, estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou seja, quando, de fato, aqui no âmbito terrestre, nesse plano que nós estamos aqui, de fato será realizada, será consumada toda a obra feita por Cristo, por Deus em Cristo Jesus. Há uma promessa, irmãos, Deus não abandona o que Ele começou. Deus não abandona o que Ele começou. Eu e você podemos até abandonar. Meu Deus, lidando com o pastor de jovens anos atrás, eu vi pais chegarem e disse, pastor, me ajude, minha filha queria estudar violão, eu comprei o violão. E aí do violão ela disse que queria saxofone. E aí eu comprei o saxofone. E agora ela já disse que não quer mais o saxofone, quer ir para o teclado. E agora, pastor, me ajude. Tem gente que não completa, começa estudando, vai. Tive colegas de faculdade, de universidade, e quem sabe você também, e quem sabe você foi um. Espero que não. Que eu penso assim que depois a reitoria pega lá e diz, e agora? Como é que nós vamos fazer para formar isso aqui? Começou em história, depois foi para química, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi para depois filosofia, não sei o que lá, os 4 cursos aí misturados. Vai formar como? Começou, mas não terminou. Deus, quando começa a sua obra, Ele termina. Ele completa. E quando a igreja quer desanimar, Ele usa meios. Eu não comecei essa palavra dizendo que Deus usa recursos. E às vezes recursos, são até aqueles recursos que nós não gostamos muito. Aqueles recursos que apertam às vezes a gente.
apertam o bolso da gente, faz com que a gente saia do comodismo, da zona de conforto. São recursos que Deus usa para completar a sua obra em nós. O propósito, então, irmãos, finalizando, não é a nossa exaltação na consumação dessa obra. Não é para que ninguém saia batendo no peito e diz, oh, agora pronto, a obra foi consumada, já estou santo demais, sou melhor do que outros. Não. É para glorificar a Deus. O versículo 11 termina bem assim. Toda obra que Deus faz, começa em Deus, passa por Deus e termina em Deus, aponta para Deus. Considerações finais, irmãos, dessa palavra bíblica nessa noite. Primeiro, a maturidade é um processo que implica em mudança de caráter e conduta. Vamos ler juntos? Leia comigo agora. A maturidade é um processo que implica em mudança de caráter e conduta. O apóstolo Paulo fala de maturidade aqui. A santificação é uma porta aberta à maturidade, que vai muito mais além, nem está ligada a isso, a tempo de vida cristã. Se espera que alguém que tenha 40, 50 anos de igreja, seja alguém, um crente maduro, né? Não apenas os cabelos brancos ou os cabelos pintados, não importa, mas os anos de igreja tragam experiência. Mas nós sabemos que a maturidade aqui, ela implica na questão da mudança de caráter. O caráter precisa ter mudado. Não dá para ficar um Jacó. Não dá. Tem que ser, passar para ser o Israel, aquele que passou pelo vale de Jaboque e que agora ele diz, eu de fato enganei meu pai lá atrás e meu irmão, mas eu sou o que sou mesmo. Eu sou um enganador e agora eu estou lutando por Deus aqui e eu sou agora, de fato, uma pessoa de caráter mudado. E também a conduta, a forma de ser, a forma de agir. Irmãos, nós precisamos atentar a isso porque é a Bíblia que o povo lê. É a Bíblia a nossa vida. Segundo, vamos ler juntos? O processo de maturidade tem o nome santificação. O processo de maturidade é isso. É o processo de santificação. Nós, em nós mesmos, não somos santos no sentido de essência, mas nós somos santificados em Cristo Jesus. Até a igreja de Corinto, que era a igreja que tinha suas implicações, não era muito diferente da nossa, não. Né? Em nós, não. Das igrejas de hoje, embora tinha lá uma bagunça mesmo, e o apóstolo Paulo vai escrever lá para colocar a ordem no lugar. Colocar as coisas em ordem, aliás. Mas o apóstolo Paulo se refere à igreja como santos, santificados em Cristo Jesus. Terceiro, vamos ler juntos? Maturidade espiritual é vamos lá agora. Maturidade espiritual é intencional. É preciso querer crescer, ter atitude para crescer e se esforçar para crescer. É intencional. Quando nós falamos que começa em Deus essa boa obra, ela passa por Deus, é Deus quem mantém, que sustenta, e ela termina em Deus, ninguém vai chegar e dizer, não, então tudo bem, eu posso fazer então o que eu quiser, porque não preciso me esforçar e me empenhar, ao contrário, precisamos e muito dizer não para algumas propostas, alguns pratos de lentilhas, que os nossos olhos não se fixem naquilo que eles trazem, quem sabe, um prazer momentâneo, e somos levados, quase que automaticamente, a ver, mas que não nos trará saúde espiritual, que os nossos ouvidos não sejam emprestados para ouvir algo que não convém, e que de nossa boca não saiam palavras que não tragam saúde, edificação e glorificação a Deus. Então, de fato, irmãos, precisamos nos empenhar sim. É um empenho que vai além do esforço humano. É um empenho de deixar-se levar para um compromisso de discipulado, de seguir a Cristo. Porque senão, irmãos,
a quem nós vamos estar enganando. Quarto, vamos ler juntos? Antes de operar através de nós, Deus opera em nós. Isso é fundamental, irmãos, nós lembrarmos, jamais esquecermos. Porque tem gente que quer servir a Deus, tem até o ardor, quer, mas ela primeiro precisa ser trabalhada por Deus. Tem gente que quer liderar, mas não quer passar pelo processo. Tem gente que quer servir, mas não quer passar pela prensa. Porque é necessário que o trabalho, essa obra de Deus, antes de ser através de nós, seja em nós, dentro de nós, tirando aquilo que está lá pedindo uma saúde espiritual. Por isso que muitas vezes Deus permite, escancara como um tumor alguns escândalos para que não sejam piores lá na frente. Piores lá na frente. E dói muitas vezes. Traz escândalo, mas também traz saúde. Porque imagina isso ficando incubado ali, encoberto por muito tempo. Imagina isso. Foi de doer o coração, no internato de seminário que eu participava, saber que um colega nosso, e era muito querido, pensa num cara que eu particularmente, não sei outros, e outros também tinham, mas às vezes nós temos as reservas de uns e outros. Queridão, um artista. Ele pegava e fazia cenários naquele tempo, para as aulas de missões, coisa assim que eu não sei. Se eu passasse anos fazendo o curso, seminaristadinho, apostilhado, eu talvez não conseguiria, aliás, não conseguiria fazer o que aquele abençoado fazia. Foi quando um dia, irmãos, se eu conto isso, não para mostrar a tragédia, porque doeu o nosso coração. Alguém chegar no seminário perguntando por ele, e a direção questionar e disse: o que é que você está fazendo aqui? Por que você está atrás dele? Ele disse: não, porque eu tive relações sexuais com ele. E ali nós percebemos uma queda, uma tragédia. E nós choramos. A direção do seminário tomou certamente a atitude que deveria ter tomado. Estava até ausente a liderança, diretora do país, e disse: olha, não deixa eu chegar aí e ele ficar. Porque quando ele entrou, ele questionou a minha fé. Ele disse: a senhora não tem fé para fazer com que, mesmo diante dessa vida pregressa que eu tive, de que Deus me libertou? E nós sabemos da queda. E dói, irmãos, doeu o coração. Não terminou aí, não. Porque o que é que nós aprendemos nessa noite? Se você não sair com nada aqui do que eu falei, saia com uma coisa: a obra que Deus começa, ele termina. Então, não ficou na tragédia. Lá naquele momento, em 1991, foi uma dor para nós e um escândalo para quem tomou conhecimento. Mas hoje, essa pessoa continua servindo ao Senhor, submeteu-se a tratamento, voltou e faz com que hoje, em um outro continente, que eu não quero entrar em detalhes aqui, porque eu não quero expor ninguém mais, serve ao Senhor. E não temos registro de queda. Ele tem um empenho, ele tem um esforço, ele busca cada dia a sobriedade. Naquele dia dizer não, 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 não. Antes de operar através de nós, Deus opera em nós. E por último, quinto e último, vamos ler juntos? O propósito final da vida do cristão é a glória e o louvor de Deus. Esse é o final, o propósito final. Não é a nossa glória, não é a glória da igreja, não é o maior ministério, os melhores pastores, isso e aquilo, a melhor estrutura. Nada disso, irmãos. O propósito é a glória de Deus. É a glorificação do Senhor.
Se não for assim, essa obra, quem sabe, não é uma obra que foi realizada por Deus ou tem sido realizada por Deus. Tem sido realizada por homens, por pessoas, mas não por Deus, porque a obra que Deus opera, a boa obra que Deus opera em nós, ela glorifica o próprio Deus. Ela aponta para a glorificação de Deus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Então, assim, vamos orar, porque nós estamos em construção, irmãos. Estamos em construção. Vamos orar, crendo que aquilo que Deus começou vai terminar. Se é dele, termina, acaba. Não fica um elefante lá, uma estrutura inacabada. Não, termina, vai terminar. Nós entoamos aqui o cântico lindo. Oi, muito obrigado. Vocês trouxeram o cântico que eu cantei há um bom tempo já. Louvada. Do outro lado, chegou, passamos lá. E chegamos do outro lado, porque a obra que Deus inicia, quando diz que é para o mar se abrir, porque não foi o cajado de Moisés que abriu aquele mar, em hipótese alguma. Que cajado poderoso é esse? Nada. Foi Deus que disse: Moisés, estenda aí esse cajado aí, para você ver que sou eu que faço. Porque pedaço de pau não vai abrir um mar. E o mar se abriu, o povo passou do outro lado. Porque a obra que Deus começa, Deus termina, Deus realiza. Vamos orar. Senhor Deus, nessa noite, agradecemos, ó Deus, porque sabemos que a boa obra que o Senhor faz em nossa vida não é em vão. Aliás, o Senhor nunca faz nada em vão. A obra que nós realizamos, muitas vezes, no nosso empenho, na nossa força, com a nossa intelectualidade, pode até surtir algum efeito, mas não tocará corações. Não chegará a uma realização plena, a sua completude, não. Nós, ó Deus, rendemos a Ti toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor, por essa carta, nós bebemos dela. Nós sabemos que ela foi escrita no primeiro momento para os filipenses, mas aqui para os pibanos também. Nós aqui tomamos ela como para nós, porque é a Tua palavra inspirada. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus bendito, rendemos a Ti toda a honra e toda a glória. E que ninguém fique aqui permitindo que a construção de sua vida fique pela metade, mas que creia plenamente de que Deus realiza a obra totalmente, cabalmente. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém.